também seja agradável aos teus olhos. Pois é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém. E é claro, no piloto ali, né, Aline, a gente sabe que sem a Aline o programa não vai, não anda, né? Então no comando da nave ali, Aline, bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Tudo bom? Como é que foi aí a noite de terça para quarta-feira? Foi ótima. Então tá bom. Vamos começar então mais um programa e volto a repetir um tema bastante interessante, né? Deus não promete. E como é que funciona isso? Então vamos lá. Deus não prometeu. Eu quero ler com vocês, se você puder abrir a sua Bíblia, ou se não é possível, apenas ouvir o Salmo 37, o versículo 5, nos ensina o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Qual que é o Salmo? 37, o versículo 5. Como é precioso esta palavra, porque é uma seta que encaminha perfeitamente a nossa alma, o nosso coração e a nossa vida. É uma seta que aponta para uma pessoa. Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. O Evangelho é muito simples. O Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, ele é muito simples. Porque Deus foi no cerne da questão para poder nos salvar. Ele tratou do nosso problema, que era o pecado, através de Cristo, na cruz. Ou seja, o Evangelho, viu, Charles, é o Evangelho da cruz. A cruz não é antiga, a cruz também não é nova. A cruz, ela é eterna. Então, esta obra maravilhosa de Cristo, ela é suficiente para todas as eras e para todos os homens. A cruz. O remédio de Deus para a humanidade é o seu Filho na cruz. E por que, Alessandro? Porque naquela cruz, Cristo nos atraiu no seu corpo para morrermos com Ele, participarmos da sua morte, participarmos daquela crucificação. Então, quando os romanos ali colocaram Jesus na cruz, levantaram naquela cruz, crucificaram ali a Jesus, nós também estávamos com ele. Nós somos com ele crucificados. Morremos com Cristo. Pois, se você sabia ou não, aquela cruz, aquela morte, ela não era de Jesus. Ela era minha, ela era tua. Porque quem era pecador era eu e você. Jesus era o Filho de Deus, o Santo de Deus. Então, é o Santo que tomou sobre si os nossos pecados. Então, ele morreu por causa dos meus pecados. Imagine alguém morrendo em seu lugar por algo que você realizou, por algo que você fez, por um delito que você cometeu. Jesus, ele assumiu a morte, Jesus assumiu o pecado de todos os homens, de todos os pecadores. Então, o Evangelho é isto, é Cristo crucificado e nós juntamente com ele. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe para quê, Charles? Sabe para que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia? Foi para que na ressurreição de Cristo nós recebêssemos a vida de Cristo. Juntamente com ele, nós fomos ressuscitados. E agora, para andar em novidade de vida. Que vida que é esta?
é a vida de Cristo em nós. Isto é o evangelho simples e puro que nós precisamos conhecer. Por que eu digo isto? Porque eu quero que você pense o seguinte: Deus não prometeu um evangelho, Deus não prometeu a nós um evangelho bombástico. Deus não prometeu a nós um evangelho sem dor, um evangelho que você não vai passar por sofrimentos, um evangelho que você não vai passar por perdas, um evangelho que você não irá passar por lutos, um evangelho que você não passará por problemas, que você não passará por crises. Deus não prometeu a nós um evangelho blindado contra todas as consternações que há neste mundo. Digo isto porque aquilo que Deus não prometeu para nós, Charles, tem muitos homens por aí afora fazendo promessas em nome de Deus, a qual Deus não fez. Prometem um evangelho da prosperidade, prometem um evangelho onde as pessoas, se estão doentes, elas serão curadas, ou não passarão por doenças ou enfermidades, não haverá crises no casamento, não haverá nenhuma dificuldade nesse mundo, um mar de rosas. Tem muitos homens por aí afora prometendo um tipo de evangelho que não é o evangelho da Bíblia, que não é o evangelho de Cristo, o qual Deus não prometeu. E este evangelho que Deus não prometeu, mas que tem muitos homens fazendo promessas, tem enganado e iludido a muitas pessoas. Mesmo porque, né? Tá na Bíblia, né? No mundo tem as aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Exatamente. O fato de nós estarmos em Cristo não quer dizer que ganhamos imunidade sobre as calamidades que vêm sobre a humanidade. Não é porque nós estamos em Cristo, nós não teremos ou não passaremos por terremotos, né? Por qualquer dificuldade, problemas que é comum à vida. Deus não prometeu isto. E eu quero ler aqui para vocês um poema que marca muito a minha vida neste evangelho tão glorioso e tão precioso de Cristo. É um poema de Anne Johnson Flint. Esta mulher que nasceu no século XIX perdeu os seus pais ainda muito cedo. Depois ela começou a enfrentar, Charles, uma doença degenerativa. Já com 20 e poucos anos, já tinha algumas partes do seu corpo atrofiado. E mesmo assim, esta mulher, Anne Johnson Flint, ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para os problemas, ela não olhou para as suas próprias crises. Mas quando foi convertida por Cristo, ela colocou a sua vida e esperança no seu Salvador. E ela escreveu vários poemas. E um deles eu quero ler para vocês, que diz o seguinte: Deus não prometeu um céu sempre a brilhar.
flores no caminho, pela vida sem cessar. Deus não prometeu sol sem tempestade, alegria sem tristeza, paz sem ansiedade. Mas Deus prometeu forças para a jornada, descanso para o trabalho, luz para a estrada, clemência para as provações, ajuda lá de cima, solidariedade inabalável e amor que não mais termina. Muito bacana, hein? Muito Precioso, bacana. né? Sim. Aliás, depois você manda essa mensagem para que eu possa compartilhar, né? Sim. Com as pessoas, porque é muito importante, né? Muita gente se desespera, muita gente... E hoje em dia, né? Nos últimos tempos aí, muito suicídio, né? As pessoas sem esperança, e as pessoas entregam a vida e acham que Deus, ele faz tudo, né? Que você não vai ter problema nenhum, que a vida vai ser mil maravilha, né? Que você vai ganhar muito dinheiro e infelizmente, né? Muitas pessoas que se dizem, né? Serem pastores e pregam a palavra e aí promete isso, promete aquilo, e as pessoas no desespero, né? Com a vida difícil que é para todo mundo, acredita, né? Então, infelizmente, né? Estamos nesse mundo, né? Exatamente. Olha o que diz a palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o crente, o cristão, a nova criatura, o novo ser que foi feito por meio de Cristo Jesus, nós precisamos entender, um cristão tem câncer. Mas só aproveitar o gancho, não adianta você entregar, confiar, descansar e ficar em casa e esperar que vai cair do telhado. Hein? Não cai nada do telhado, não. Não. Não, você tem que arregaçar as mangas e ir atrás, trabalhar. Né? Exatamente. Porque Deus, ele não dá o peixe, ele dá a vara. Então, você tem que ir atrás. Não adianta você, não, o pastor falou lá no programa Fé com Café que Deus não promete, mas é para descansar nele, que tudo ele fará, que... Aí a pessoa ora, leva de manhã, ora, pede para Deus, não, deixa que o pastor Alexandre falou que Deus vai fazer, que Deus faz, né? Então eu vou ficar aqui de boa descansando, porque ele falou, descansa no Senhor, então eu estou descansando. Mas não é isso não, é trabalhar, né? Exatamente. É por isso que o Evangelho é a suficiência da pessoa de Cristo a todo aquele que nele crê. Eu volto a dizer, um crente em Jesus, ele pode ter que enfrentar um câncer, ele pode ter que enfrentar qualquer tipo de doença ou enfermidade. Ele vai ter que enfrentar uma perda, ele vai ter que enfrentar uma crise, ele vai ter que enfrentar dificuldades, ele vai ter que enfrentar problemas, ele pode passar por depressão, ele vai passar por ansiedade, ele vai passar por inúmeras questões que envolvem a vida. Mesmo sendo, mas eu não sou cristão, eu não deveria estar resguardado sobre todas estas coisas? Não. Estas coisas fazem parte da nossa vida. E porque nós estamos num mundo caído, num mundo onde os efeitos do pecado ainda são reais. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, Deus não prometeu uma vida sem turbulências. Mas o que Deus prometeu é a sua presença conosco até o final. Amém. Isso é suficiente, né? Amém. Alguma colocação, Aline? Não. Em cima desse tema aí? É um tema muito interessante, hein? Bem interessante. É um tema que faz a gente refletir, né? Bastante sobre muitas coisas. É vero. Você sabia que Deus não prometia? Não promete? Eu sabia. Eu imaginava, assim, que Deus não prometesse. Eu imaginava.
É bem... Bem Mas interessante. nunca parei para ouvir sobre. Uhum. Por isso, super interessante esse episódio. Entendeu? É isso Muito aí. bem. Bom, nessa quarta-feira, então, né, o pastor, um tema bastante interessante. Queria dizer a você que está assistindo aí, se você quiser nos fazer uma visita, né, na Igreja em Porta Renascer, temos lá o pastor Newton, tem o pastor Alessandro também. Fica aí, qual o endereço, pastor? Conta aí para quem está em casa. Para vocês que desejam nos visitar, nos conhecer pessoalmente, e será um grande prazer recebê-los. Nós estamos na rua Princesa Isabel, número 605, nos Campos Elíseos. Isso, entre a rua Pernambuco e a José de Alencar, ali já é Vila Tamandaré, já não é mais Campos Elíseos, né? Campos Elíseos é da rua Tamandaré para baixo e nós estamos da Tamandaré para cima. Estamos entre a Tamandaré e a Meira Júnior. E a igreja fica entre as ruas José de Alencar e Pernambuco, tá bom? É só ir lá. A gente tem, nós temos pela manhã escola dominical, estudo bíblico, muito bacana. E à noite o culto, né? O culto dominical a partir das 19 horas, tá ok? Aí, se você quiser, né, nos fazer uma visita, será muito bem recebido. E se você quiser uma visita do pastor Alessandro, né? Não sei se tem o telefone dele aqui no GC, mas é só ligar pro pastor que ele vai fazer uma visita, né, pastor? Qual que é o seu telefone, o número? É 17 98101 2068, conforme está aparecendo aí na tela. Então tá aí no GC, então. 17 por quê? É porque o pastor Alessandro, né? Direto de São José do Rio Preto para Ribeirão Preto, né? Então por isso que o DD é 17. É que você está estranhando, não é mais 17, né? Porque é de Rio Preto, né? Da região de Rio Preto, ali está de Rio Preto. Então, pastor, só ligar que o pastor vai fazer umas visitas. Pastor, concluindo então o tema. Essa questão, né, do Deus não prometeu. Eu espero que você esteja refletindo sobre essa questão juntamente conosco. E podemos fazer assim, ter um breve intervalo e no final a gente, na volta a gente conclui? Sim, Pode tomar ser? aquele café, né? Um cafezinho Aliás, aqui. Sou Saul, que café, hein? Bom, hein? Maravilhoso, parabéns. Sem o Sou Saul, não temos aqui o café, não tem água, né? Então vamos tomar o café que o Sou Saul fez, tomar uma aguinha. É rapidinho, não saia daí não. E pai bola, a gente volta com a conclusão final do programa Fé com Café. Fique aí, fique ligado. Mas antes, eu gostaria de falar daqueles patrocinadores. Gente, porque o Estúdio 016 está com tudo, com os melhores patrocinadores para que tudo isso aqui aconteça. Eu vou começar falando aqui da Hipernutri. A Hipernutri, que é uma empresa de suplementos esportivos. Eu mesma já comecei a tomar os meus. Para você que treina ou que quer cuidar da saúde, tem desde multivitamínicos até uso o whey protein e suplementos aí esportivos. Eu vou deixar aqui as redes sociais. Você que é de Ribeirão Preto e região, tem entrega. E para você do Brasil todo que quer comprar, também pode pedir pelo site. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. E nós temos mais uma aqui, que essa, gente, essa é maravilhosa. Ela vende desde O Boticário, Natura, Eudora. Ela tem tudo que a gente precisa para ficar ainda mais bonita. E sabe aqueles perfumes deliciosos árabes? Ela também tem. E o melhor, ela também entrega em Ribeirão Preto e região. E também você do Brasil todo que estiver assistindo, pode pedir com ela, porque às vezes aí na sua cidade não tem. Olha aqui que lindo, esse daqui é o perfume que eu estou usando, um perfume árabe maravilhoso, que está num preço super especial aí para vocês. Por enquanto ela tem desse, mas ela tem outros aí, é só você entrar em contato. Eu vou deixar aqui tanto o número de telefone
quanto as redes sociais, para você entrar em contato e ver tudo que ela tem. Gente, é maravilhoso. Eu tô falando da Paty Revendedora. Ela é maravilhosa, super forte aqui em Ribeirão Preto e é uma das nossas patrocinadoras. Bom, Empresário, comerciante, vem com a gente, tem o telefone aí do GC aí, ó, só procurar a Aline, procurar o pastor Alessandro, nós iremos até você para fazer uma visita, tá ok? Para nos ajudar a fazer esse programa, para que esse projeto possa continuar. Pastor, concluindo então o tema de hoje, dessa quarta-feira. Com esse tema, Deus não prometeu. Também pela palavra, é importante nós entendermos o que Ele não somente nos prometeu, como também já nos concedeu. O que Ele já nos deu. Na epístola do apóstolo João, no capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, o verso... Olha que coisa preciosa que nós encontramos aqui. 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12. E o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Entenda o seguinte, aquilo que Deus nos prometeu e já nos concedeu, isso nós temos. E vamos ter para sempre. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em Cristo. Está em Cristo. Então, aquilo que Ele nos prometeu, já nos concedeu. Quem tem o Filho, tem a vida. Se você está em Cristo, você tem a vida. E a vida dele é eterna. Não há nada maior do que este presente. Não há nada maior do que este tesouro. Não há nada mais valioso do que esta riqueza. Então, nós já temos o Filho, Ele nos prometeu. Eu quero ficar, e você também, que você venha ficar com aquilo que Deus prometeu e já nos deu. Agora, aquilo que Deus não prometeu, por mais que você queira, por mais que você deseje buscar, você não vai encontrar. Porque o que Ele já nos deu, está dado. Agora, aquilo que Ele não prometeu, será vã a sua corrida, será vã a sua busca. Fique com aquilo, ou com o presente que Deus já nos deu, que é o seu Filho. Só pelo fato dele dar o seu Filho, para trocar a nossa vida velha, que estava em Adão, já é algo muito, mas muito maravilhoso. Que você venha descansar nesse fato, que você venha crer nesta realidade. Porque, conforme dito no início deste programa,
O Evangelho é simples e puro. É Cristo o Senhor, é Cristo Jesus. Este é o Evangelho que veio para nós, para nos dar a segurança, para nos dar a certeza, para nos dar a convicção e descanso para a nossa alma, para o nosso coração, para que possamos prosseguir aí vivos e vivendo para a glória de Deus nesse mundo. Amém, amém. Bom, estamos encerrando aí, chegando ao final aí de mais um programa nessa quarta-feira, só lembrando que agora o programa Fé com Café é de segunda, quarta e sexta, não mais todos os dias, mas de segunda, quarta e sexta às 7h30 da manhã. Então venha com a gente, fique ligado aí, compartilhe, nos ajude com o programa, né? Deixe o seu recado e é claro, né? Caso você precise, quiser uma visita do pastor Alessandro, é só entrar em contato aí conosco que o pastor Alessandro vai com o maior carinho, tá bom? E amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, né? Dia 26, né? Amanhã, quinta-feira, dia 26, né? Feliz aniversário em Cristo, meu Senhor, Salvador. Quem vai estar fazendo mais um ano de vida amanhã, quinta-feira? Conta aí, pastor. Olha, 25 anos de idade, hein? Que isso, hein? Eu tenho o maior prazer de dizer que no dia 26... Amanhã, 26 de março, aniversário da minha esposa, aí, ó. A Andréia Teodoro da Silva. Que inclusive está aqui no estúdio, né? Fazendo mais um ano de vida, a mulher mais preciosa da minha vida. A mulher que o Senhor me concedeu, mãe da minha filha também muito preciosa, a Elizabeth. É uma mulher que louvo a Deus e agradeço por ter me concedido, né? Ele me concedeu. É um empréstimo para que enquanto eu viver, eu possa viver ao lado. Então isso é bom demais. Isso é muito bom. Como amanhã não teremos programa, então nossa homenagem, né? É hoje, nossos né? Parabéns aí, né? Hoje nessa quarta-feira, né? Parabéns aí para a irmã. E para encerrar, né? O que ela significa aí na vida do senhor? Um grande tesouro. Amém. Um grande tesouro. Amém. Pastor, sexta-feira estaremos de volta com o tema... Surpresa. Eu sabia que você ia falar isso. Eu já sabia, por isso que eu dei uma pegadinha, né? Surpresa. É bom, porque você fica aí naquela expectativa, né? Para sexta-feira. Então, pessoal, amanhã, quinta-feira, não teremos programa. Sexta-feira estaremos de volta a partir das 7h30 da manhã. Eu ao lado do pastor Alessandro e ao lado da Aline. Aline, bom dia, um abraço, uma ótima quarta-feira para você. Até sexta-feira. E amanhã... né? Tem aniversariante, Aline. Opa, coisa boa. Tem bolo. Tem bolo. Tem bolo. Ultimamente eu tô... os últimos aniversários dos meus amigos estão me dando bolo, né? Não me convida, eu tô passando reto. Gente, brincadeiras à parte, um forte abraço, um beijo no seu coração. Uma ótima quarta-feira, uma ótima tarde para você e tchau, até sexta-feira.